Uma autoridade da OAB disse em público e fora do país que o Supremo Tribunal Federal vive uma crise moral. O que aconteceu é o seguinte: o presidente da OAB aqui do Paraná, o Luiz Fernando Casagrande Pereira, participou de um evento na Universidade de Harvard. Lá, ele afirmou que o Brasil enfrenta uma crise de confiança. Eu já havia mencionado para vocês aqui essa questão da confiança, dessa crise de confiança que o Brasil enfrenta, né? E ele foi além. Disse ainda que uma crise moral sem precedentes, né, se passa dentro da Suprema Corte do país, né? Ele também criticou, né, a ideia de resolver isto com o Código de Ética, que foi uma proposta do ministro Alexandre Fachin. Ao mesmo tempo, né, o texto mostra críticas crescentes da OAB ao STF, o inquérito conduzido por Alexandre de Moraes há 7 anos e suspeitas de relações entre ministros como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o mais famoso banqueiro da atualidade do Brasil, que não preciso nem mencionar o nome, você já deve conhecer. Esse é o quadro, né? E eu vou mostrar para vocês a fonte de onde tirei essas informações. Vou compartilhar aqui para que você possa olhar de onde foi e olhar a imagem do advogado, do presidente da OAB do Paraná, que foi a Harvard falar tudo isso. É interessante, é importante eu compartilhar, é importante, se você desejar também, ler a matéria, né? Está aí o compartilhamento. Presidente da OAB Paraná denuncia crise moral sem precedente no STF em Harvard. Está aí, ó, o Casagrande Pereira. Então, gente, observa, né? Essa, essa questão é mais uma conjugada a tentar outras situações vergonhosas que o nosso país está enfrentando, né? E a população sendo subjugada a tudo isso aí. Daí eu retomo novamente aquela perguntinha. E daí? E daí, gente, que isso importa, porque mexe com a base de tudo, né? Justiça não é só decisão, é confiança. Se a população começa a desconfiar da mais alta corte, você veja, decisões passam a ser questionadas, instituições perdem força e os conflitos aumentam. E isso não fica só em Brasília, isso desce para o dia a dia, gente, nosso cotidiano, nossa realidade, e gera insegurança jurídica, sensação de injustiça, descrédito geral. Advogados, empresas, cidadãos comuns, todo mundo é afetado. Todos nós somos afetados. Isso revela, né, o início, né, de algo mais importante, né? E o que aparece? Um discurso forte contra o STF, críticas institucionais públicas, casos concretos que levantam suspeitas. E essas situações, gente, sustenta um desgaste acumulado
Hum? Concentração de poder em decisões individuais, investigações longas demais, hum? Mistura entre política, justiça e relações pessoais. Não é um episódio isolado. Observe, não é um episódio isolado, é um padrão. Quando uma entidade como a OAB começa a falar nesse tom, é sinal de que o problema já saiu do bastidor, virou disputa aberta de narrativa sobre legitimidade. Aqui, para dar evidência a isso, eu gosto sempre de trabalhar com três aspectos que eu já venho acompanhando já há um bom tempo, né? Que se define da seguinte forma: você tem um debate jurídico que vira ideológico, né? Formação, a formação de novos profissionais já nasce num ambiente de desconfiança. A cultura, né? Repare que dentro desse aspecto cultural, né, dentro dessa realidade cultural, a ideia de justiça como algo estável começa a se enfraquecer. As pessoas passam a ver decisões como disputa de poder. E outro aspecto, né, o terceiro, que é muito relevante, observe, que é o social, o mental, a questão da saúde do ser humano, do brasileiro. O que que isso cria, gente? O que que essa insegurança institucional gera na coletividade? Ansiedade, sensação de que não há regra clara. O que se pode entender, vamos dizer, é simples. Não é só uma crítica jurídica. Gente, observa, é um sintoma. Quando a confiança na justiça entra em crise, o problema deixa de ser técnico e vira estrutural. E para finalizar, é importante ressaltar que, sem confiança na justiça, o resto começa a falhar junto. Fraterno abraço.